tarde para vocês que estão aqui com a gente para mais um Stop Perseguições e que nos apoiam nessa caminhada. Um programa criado para denunciar as injustiças e ilegalidades cometidas pelo sistema judicial contra pessoas comuns como eu e você, que lutam por um país para todos, todas e todos os brasileiros. Nós agradecemos as diversas páginas no Facebook que transmitem esse programa, assim como os canais TV Resistência Contemporânea, Rádio TV Construir, Inteligência Acima da Mídia e canal da companheira Flávia. Agradecemos especialmente vocês que estão aqui conosco a cada semana, comentando no chat, nos apoiando nessa caminhada e visitando, retransmitindo, divulgando esse programa. Nós precisamos da ajuda de vocês. Deixem seu like, compartilhem esse programa, traga mais gente para conversar com a gente sobre lawfare, que é uma palavra esquisita, mas que tem a ver com o nosso cotidiano, né? Eu divido essa bancada com a companheira Cleide Martins, que é uma grande companheira, a quem eu admiro muito, e o companheiro Henrique Pisolato, nosso convidado fixo, aposentado do Banco do Brasil e sobrevivente do Mensalão Mentirão, onde o lawfare começou a ser executado no Brasil. A relação entre o Mensalão Mentirão, a Lava Jato, o impedimento da presidenta Dilma, o impedimento do companheiro Lula em 2018 de ser candidato e ser eleito presidente, e a eleição do Jair Bolsonaro e da família, tudo isso tem a ver com todo o lawfare que foi implementado no Brasil. Quer dizer, o uso das leis, as distorções e as ilegalidades e abusos cometidos para tirar do caminho inimigos políticos que são lideranças que estavam ocupando espaços significativos dentro de projetos sociais ou que simplesmente aqui não é pejorativo, é no sentido de não estar exposto fisicamente, faziam trabalho em determinados locais que estavam colocando em execução programas sociais que chegavam até você, que está em casa e que está bem longe fisicamente de Brasília. Pois bem, nós lutamos contra as injustiças e nesse programa, essa luta é focada contra as distorções cometidas pelo sistema judicial e todos aqueles que, de um modo direto ou indireto, apoiam. E, naturalmente, que o lawfare é uma junção desse processo de distorção jurídica junto com o espetáculo que a mídia realiza, distorcendo verdades, distorcendo imagens, levando pessoas ao suicídio, destruindo suas famílias e, enfim, trazendo sofrimento para o país, porque, no final das contas, atingiu e atinge a todos nós, mas especialmente as pessoas que são atingidas, porque elas e todos os seus familiares e redes de afetos são completamente destroçadas por causa dessa prática criminosa. Bem, nós seguimos esse programa trazendo conosco uma pessoa muito especial que vai ser apresentada pela companheira Cleide, que eu trago agora para comandar essa cabine de lutas que a gente começa agora. Boa tarde, boa noite para todos os que estão nos assistindo agora e os que assistirão depois. Hoje nós teremos a honra, a alegria de ter aqui conosco uma companheira que se juntou a nós nessa luta contra a injustiça, contra o lawfare. A gente tem a honra de receber a Amanda Rodrigues. E Amanda, boa tarde. A Amanda é formada em contabilidade, pós-graduação em gestão de finanças, auditoria e controladoria. Ela, desde os 17 anos, é empresária, professora universitária, escritora, apresentadora e colunista do Brasil 247, aonde está ampliando nossas vozes na denúncia contra o lawfare. Em abril de 2016, a Amanda foi nomeada secretária executiva de empreendedorismo no estado da Paraíba. E, em novembro do mesmo ano, secretária de finanças do estado da Paraíba. Acumulou as duas funções até 19 de maio. Hoje a gente vai conversar com ela um pouco sobre
esse serviço ao qual ela se dispôs a fazer em nome da população da Paraíba e sobre as consequências disso, dado esse momento tão dramático que o país não, a América Latina e muitos outros países estão vivendo de guerra por meio do uso do direito. Essa guerra contava, até o dia 8, com um jurista da melhor qualidade, o Dalmo Dallari. Nós sentimos muito a perda desse homem que lutou contra a ditadura militar, que combateu a injustiça e combateu aquele tipo de tortura da qual eram vítimas nossos concidadãos. O Dalmo Dallari, ele ajudou a fundar a Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, ele foi um incansável nessa luta. Ele teve a oportunidade de, já no mesmo tempo em que aconteceu o Mensalão Mentirão, antevendo tudo isso que nós só enxergamos hoje, que parte do Brasil ainda nem sabe que existe, que é uma guerra contra o nosso país pelo meio do direito, usando a lei como arma. Na entrevista que ele concedeu ao Eduardo Guimarães, do blog da Cidadania, ele destrinchou o lawfare praticado contra Henrique Pizzolatto e outras pessoas que foram vítimas daquela prática que se inaugurou naquela ocasião, exatamente no Supremo Tribunal Federal. Esse é o primeiro aspecto do lawfare, a primeira dimensão que o Dalmo Dallari detalhou muito sabiamente sobre como se deu essa transgressão da lei. Aceitar o Supremo Tribunal Federal como uma jurisdição competente para julgar o Pizzolatto, que nunca teve prerrogativa de fórum. A gente sente muito essa perda, mas a gente vai, em homenagem a ele, continuar essa luta por aqui. Eu já começo fazendo uma pergunta para a Amanda. Conta para a gente, eu falei um pouquinho aqui muito formalmente dessa sua mini-bio, quem é você e o que você estava fazendo na gestão do estado de Pernambuco, que transformou você nessa inimiga do judiciário e que vem sendo combatida por eles também, sendo atingida por essas práticas de lawfare. Depois o Pizzolatto também vai comentar um pouco, não só sobre o Dalmo Dallari, sobre as situações todas que o envolvem e que o tornaram inimigo também. Muito boa tarde a todos que fazem esse programa maravilhoso. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Henrique. Boa tarde a você, Cleide, e a todos que estão aqui conosco. Então, eu fiz parte de um governo no estado da Paraíba, Cleide, desculpe a correção, de um governo revolucionário, né? O gestor, o Ricardo Coutinho, que hoje é meu marido, quando eu entrei no governo não era, eu passei a ter um relacionamento com ele depois de algum tempo que eu estava no governo, mas ele é alguém que rompe as oligarquias, né? Ele é um político que foi vereador, deputado, prefeito e governador do estado da Paraíba, sempre dialogando com as bases sociais. Então, ele foi prefeito enquanto o presidente Lula era presidente, ele foi governador quando a presidenta Dilma estava como presidente do país, e ele foi o político, ele foi o governador do Nordeste que se opôs ao golpe da presidenta Dilma. A Paraíba foi o celeiro da resistência democrática, ali desde o golpe. Quando a presidenta Dilma já estava afastada, a Paraíba trouxe ela para uma sessão com mais de 10 mil pessoas, uma sessão solene da Assembleia Legislativa, exatamente para se levantar contra aquele golpe que se avizinhava. Quando da inauguração da transposição do São Francisco, onde quase toda a obra tinha sido executada nos governos do PT, e Temer fez uma inauguração fechada, com poucas pessoas, e fez duras críticas aos governos do PT. Ricardo, enquanto governador, estava lá naquela solenidade, mas 9 dias depois, fez na cidade de Monteiro a inauguração popular da transposição do São Francisco. Então, eu participei desse governo revolucionário, esse governo que deu cidadania, deu direitos às crianças, aos jovens, mas também aos idosos. Né? Um governo que implantou ensino integral na Paraíba, um governo que tirou as cidades do isolamento, um governo que trouxe música clássica para a escola pública, que mandou o filho do pobre para o exterior, né? O negro, o pobre, o indígena para o exterior, fazer intercâmbio, mandou também seus professores se capacitar fora do país. Um governo que fez o condomínio Cidade Madura, que é a referência mundial, do ponto de vista de um espaço para que os idosos que ainda têm autonomia possam morar e se socializar com toda a estrutura. Um governo que, paralelamente à obra da transposição do São Francisco, fez a Transparaíba, iniciou essa obra
e deixou para o governo que lhe sucedeu todo o recurso em caixa para terminar essa obra para o povo paraibano, Pisolato, que é muito sofrido, que sofre da falta d'água ainda, pudesse viver com dignidade, tendo um bem tão precioso que é a água. Então, eu fiz parte desse governo, eu fiz parte dessa transformação, atuando em duas vertentes, como secretária de empreendedorismo e como secretária de finanças, estando ali no coração do governo e dialogando com todas as pastas, né, com o intuito de dar todos esses direitos, de dar direito para as mulheres, onde a gente tinha a Secretaria da Mulher, onde foi implementado nessa gestão. Então, efetivamente, eu participei de um governo plural e que deu poder ao povo. E a gente tem visto na história do Brasil que quando o povo tem poder, né, as oligarquias elas não perdoam e elas vão para cima desses políticos que resolvem dividir o espaço com toda a população. Hoje eu que estou trocando as bolas, mas Pisolato, comenta aí, por favor, com relação a você ter se tornado inimigo, que falou da Lari a respeito das ilegalidades cometidas na AP 470. Olha, boa tarde, Cleide, boa tarde, Sandra, boa tarde, querida Amanda, aos que nos acompanham todas as terças-feiras nesse horário e que junto conosco sofrem, né, essa realidade triste que o Brasil vive hoje. Eu pensava aqui comigo, enquanto a Amanda falava, a gente não tem um Putin, né? Nós não tivemos um Putin. Pelo contrário, eles entraram e ocuparam. O Brasil foi ocupado, foi entregue, e, infelizmente, sem nenhuma resistência. E eles usaram, para poder ocupar o Brasil e nos levar a esse caos de destruição, eles usaram uma estrutura do próprio país como principal vetor, que foi o nosso sistema judicial. Promotores, juízes, policiais, apoiados pelo megafone da mídia empresarial, eles conseguiram dominar o país, acabar com as instituições e saquear o país. Então, Amanda, o que vocês fizeram, o que o Ricardo fez, o que a Márcia, todo o pessoal, o que nós fazíamos antes, o que a Dilma fez, o Lula, o Zé, o Genuíno, o Delúbio, o Elias, a gente poderia ficar aqui o programa todo citando nomes, demarcou uma questão essencial. Esse pessoal que ocupou o Brasil, esses senhores da guerra, eles têm raiva do povo. Mais do que tudo, eles têm uma concepção de que o planeta não tem espaço para todas as pessoas e que eles têm que eliminar uma parte. Quem é que eles querem eliminar? Os mais fracos, os pobres, os índios, os negros, as mulheres, os desprotegidos. E, para isso, eles usam a força e a máquina do Estado. Qual é o nosso erro? Qual é o nosso pecado original? Vocês, eu, Andréia, todo mundo que hoje está sofrendo e está sendo massacrado, afogado, pisoteado por esse pessoal. Nós estamos do lado do mais fraco. Nós nos posicionamos na trincheira dos mais fracos, dos desprotegidos, dos excluídos. Foi isso que vocês fizeram. A revolução de vocês foi estar do lado dos desprotegidos. E isso os deixa muito raivosos. E, por isso, eles querem acabar com a gente. E eles não dão sossego. Porque esse é o projeto deles. E, infelizmente, a gente não ofereceu nenhuma resistência. Muito pouca resistência. Eu diria até nenhuma. Ao contrário do que a gente está vendo agora lá, né? Por isso que eu usei a expressão, embora sem nenhuma admiração pelo Putin, faltou um Putin para nós, faltou um Sepete Araju, que dizia, sobre essa terra não passarão. E isso aconteceu no Brasil, está acontecendo em toda a América Latina. Vejam hoje a declaração do presidente do Equador
sobre a liberação do MAS estava o ex-vice-presidente, que estava também preso lá, numa condição de massacre e perseguição política. É isso que eles fazem. O que é o lawfare? Eu já disse em outro programa aqui. O lawfare é a junção de juízes. Primeiro começa com quem? Polícia, promotores, juízes e a mídia, para condenar inocentes, para facilitar que os mais fortes possam roubar completamente protegidos. É o que aconteceu no Brasil. Nós estamos sendo roubados todo dia, já roubaram a nossa energia fóssil, já roubaram a nossa energia hidrelétrica, já roubaram nossas riquezas naturais, florestas, e agora estão querendo roubar o último bastião, que é as reservas de água do aquífero em Guarani. É isso. Espero, rezo, luto para que caia a ficha da população e que os gansos do Capitólio, como aconteceu lá na antiga Roma, comecem a gritar para chamar a atenção que os invasores já tomaram conta do nosso país. Acaba de condenar Dallagnol. Eu estou com o microfone ligado, gente. Alguém desligou. Vocês não estão me ouvindo agora? Bem baixinho. Estão me ouvindo? Agora sim. Estamos. Ok. Algo está acontecendo nesse programa hoje, gente, mas a gente vai continuar. Eu estava dizendo que, por unanimidade, o TCU acaba de condenar Dallagnol e Janot pela farra de diárias de passagens a procuradores dentro da Lava Jato. A gente sabe que isso é apenas uma pontinha da farra que foi feita. A gente espera que tenha consequência, né? E voltando, né, para a Lava Jato e para essa perseguição, Amanda, que vocês sofrem porque não passou, né? Ele tem um método, né? É um método de desenvolvimento das ações de forma a envolver a questão geográfica, as distorções das leis, a violação de direitos fundamentais, sempre em conluio com a imprensa, que faz todo o espetáculo e difama e destrói imagens e leva as pessoas ao fundo do poço. Pois bem, isso com dinheiro público que devia estar sendo usado para, se não a justiça, para projetos sociais de benefício à maioria da população. Então, Amanda, a nossa pergunta para ti agora é assim, de que forma o sistema judicial atuou no caso de vocês, no caso da Operação Calvário? Quais são as violações sofridas por vocês e pelos demais atingidos pelo lawfare na Paraíba? E, de fato, o que a gente quer é que você mostre para a gente as marcas da tortura que o lawfare tem feito na vida de vocês. Então, quero saudar aqui Elias Rassi, que eu entrevistei ele no meu canal, no meu programa lá no 247, que também tem uma história estarrecedora, né, sobre perseguição e lawfare. Então, vamos lá. Aqui na Paraíba, como eu falei, um grupo não oligárquico tomou o poder. E esse grupo não oligárquico, ele fez o governador, ele fez a prefeita Márcia Lucena, que é uma cidade da região metropolitana, ele fez uma deputada federal, ele fez uma deputada estadual. E os grupos poderosos e políticos, os projetos de poder, eles emanam das famílias, né? A gente é acostumado aqui no Brasil a ver o pai, o filho, a mãe, o irmão, todo mundo na política. No caso desse grupo perseguido na Paraíba, ele é um grupo de quadros que surgiram ao longo das gestões de Ricardo. Como é que o sistema judiciário aqui ele atuou? Ele atuou daquela forma que ele faz no Brasil todo. Ele começa a investigar algum tipo de corrupção, e aí, para validar isso que ele está investigando, ele começa a fazer perseguição política. E aí, com o político, com alguém que está muito perto do político, é muito mais saboroso, né? A mídia condena antecipadamente. Então, no dia 17 de dezembro, após um ano de supostas investigações, baseado apenas em delação premiada e gravação ilegal, eles prenderam 17 pessoas. Entre essas pessoas, um ex-governador, uma prefeita em exercício, uma deputada estadual em exercício. Ela foi presa sem que passasse pela Assembleia Legislativa, sem que fosse votado na Assembleia Legislativa da Paraíba se ela podia ser presa ou não. E um adendo a essa prisão é que, mesmo após a Assembleia
votar e dizer que a deputada deveria ser solta, ela dormiu na cadeia e ela passou por uma audiência de custódia. Né? Então, são abusos por cima de abusos. Ela prendeu vários ex-secretários de Estado e alguns empresários, acusando essas pessoas de serem uma quadrilha, sendo que vários desses supostos componentes dessa quadrilha, eles nem se conheciam. Então, a gente vai encontrar abusos diversos, as pessoas sendo presas sem nunca terem sido chamadas para prestar um depoimento, né? Foram presas no recesso forense. Então, através de uma medida de um habeas corpus, 5 pessoas foram soltas, mas as outras ficaram 2 meses presas, porque o judiciário estava em recesso. Quando essas pessoas foram soltas, foram-lhes impostas medidas cautelares similares a uma prisão domiciliar, que também é ilegal. Elas ficaram monitoradas por tornozeleira eletrônica, sem poder se ausentar da comarca, com recolhimento domiciliar nos finais de semana, noturno e feriado, então similar a uma prisão domiciliar. Sendo que, por exemplo, no caso da ex-prefeita Márcia, ela morava no Conde, né, um município que é a região metropolitana de João Pessoa, mas, por exemplo, não detém todo tipo de tratamento de saúde. E ela passou 2 anos nesse tipo de prisão sem poder ir a João Pessoa para ir no médico, para fazer o seu tratamento periódico de câncer, né? Durante esse período de 2 anos, o irmão do meu cunhado, né, o irmão do ex-governador da Paraíba, ele foi preso novamente e acusado de descumprir uma cautelar, porque ele fez um contorno dentro do carro, na região metropolitana. Ele fez um contorno de 4 minutos e um de 6 minutos, porque a cidade de João Pessoa, ela se relaciona com outras cidades sem divisão geográfica. Então, para ir para a casa dele, ele precisou fazer um contorno. E ele fez esse contorno em março, e novamente em dezembro, em 9 de dezembro de 2020, praticamente um ano após a prisão, a primeira prisão dele, ele foi preso novamente por descumprimento de cautelar. E, pasmem, ele passou 1 ano em prisão preventiva, por um suposto descumprimento de cautelar, por ter feito um contorno dentro do carro. Nesse período, eles fizeram busca e apreensão sem mandato, eles invadiram uma propriedade da família do meu esposo, sem nenhum mandato de madrugada, de 2 horas da manhã, sem mandato de busca, né? São tantas arbitrariedades que eu podia ficar aqui contando a vocês até amanhã de manhã. Eles fatiaram essa primeira denúncia em mais de 20 denúncias. Só meu esposo, ele tem 12 denúncias contra ele. Então, assim, é uma quantidade enorme de absurdo, uma perseguição enorme, que às vezes, para quem viu aquela manchete ali naquele dia, já passou. Mas quem está vivendo isso tem traumas e tem feridas profundas e que muitas pessoas não vão conseguir superá-las. Henrique, fale de você, se possível, dos seus processos, assim, enumerando pelo menos quantos foram que ainda existem, porque as pessoas não têm noção que você continua sendo torturado. Olha, Sandra, aí eu teria que ficar até o fim do programa e fazer mais 2 programas, né? Na realidade é isso, é a Gestapo. O que a Gestapo fazia? Invadia casas, prendia inocentes. O nosso sistema judicial se prestou a isso, a ser verdugo. Olha, para não ficar sem responder a tua pergunta, e eu acho até aquilo que a Cleide fez referência, o Dall'Ari, que é uma pessoa incontesta sobre a sabedoria jurídica, foi muito explícito quando ele disse: tudo isso é inconstitucional, foi ilegal o que se fez. E o que ele diz mais, o mais triste é que quem fez isso é quem deve zelar pela Constituição e pelas leis, que é o Supremo, que no caso do Mensalão, iniciou a partida, deu o pontapé inicial, depois terceirizou para a segunda instância, para a primeira instância, para os marrecos, para a turma da Paraíba, de Goiânia e assim por diante. O que foi que eles fizeram com a gente? Eu nem sei mais quantos processos tem, toda hora chega. Eles querem asfixiar, eles querem terminar com a gente. E enquanto a gente resistir, eles vão continuar fazendo isso. Por quê? Porque eles sequestraram a nossa família. Eu fui sequestrado com a minha família em 2005, 2006, por esse sistema
deformado de justiça, de verdugos, e durante esse tempo eles estão nos extorquindo a todo dia, a todo momento, com novos processos, nova denúncia, porque o que eles querem é a morte. E olha que a gente já pagou de resgate, eu já disse em outro programa, eles já cobraram de resgate a vida do meu pai, da minha madrasta, da mãe da Andréia, as doenças do pai da Andréia, as nossas doenças, a minha irmã que teve que sair do país porque não conseguia mais sobreviver ao bullying, os meus sobrinhos que tiveram que sair e abandonar a escola, a gente que não podia descer em elevador, porque nós éramos queimados em praça pública, tratados como bandidos. Por quem? Pelos bandidos, quinta coluna, que prestam serviços ao entreguismo. E é isso. E até que a gente estiver vivo, se não tiver uma reação para limpar esse país, desse câncer que tomou conta dessa estrutura, eles vão insistir, eles vão proibir o Coutinho de se encontrar com o irmão dele. Porque o projeto deles é ganhar o jogo sem entrar em campo. Todo bom craque, eles tiram de campo. Eles não querem, eles sabem que vão perder o jogo. Então, o que eles fazem? Impedem. Eles sabem que nas eleições eles perdem. Então, eles tiram essas pessoas. Tiraram o Lula, e mesmo agora, permitindo que o Lula voltasse, o que é que eles fizeram? Todas as pessoas que estavam próximas e que ajudaram a construir a esquerda no Brasil estão sendo impedidas de concorrer. É o Zé, é o Genuíno, é o João Paulo Cunha, é quem vocês possam imaginar. É assim que eles jogam. É um time de perna de pau, vendido, que não quer enfrentar o campeonato porque tem medo de perder, então faz esse tipo de jogo. Rouba o jogo. E pede aplauso. E coloca juiz ladrão. E o juiz recebe propina lá fora. E tudo bem, nós ficamos aí assistindo todo mundo fazendo cara de paisagem, como se o cara fosse herói e se diz ainda candidato. É isso. Infelizmente, se a gente não chutar o balde, eles vão voltar a fazer isso, porque eles estão empoderados. Eles são prepotentes, arrogantes, e vão continuar fazendo. O que eles querem é eliminar, para poder fazer a farra. A farra do Viagra, a farra das escolas, a farra da saúde, das vacinas, é isso. Cadê esses valentões do judiciário diante de tudo isso? Cadê o Ministério Público? Cadê as prisões? Cadê as coercitivas? Não tem nada. Porque eles são cúmplices disso. Esses caras nunca foram contra a corrupção. Eles querem para eles. E estão a serviço disso, do entreguismo. O sonho deles é que todos nós morrêssemos. Infelizmente, Deus, né, não segue a orientação e o pedido dos maus. É isso, Pisolato. A corrupção é o mal cósmico da vez, né? Sob o pretexto de combater a corrupção, na verdade, o que eles estão fazendo é derrotando o inimigo. O método é esse mesmo, é enfraquecer o inimigo para ganhar a guerra sem ter que disparar nenhum único tiro. É por isso, Amanda, que colocam essas cautelares que não existem no Código de Processo Penal brasileiro. É por isso que fazem essa quantidade absurda de denúncias e abrem essa quantidade inimaginável de processos, né, contra uma pessoa e que distorcem totalmente o direito no país. O direito deixa de estar cumprindo o seu papel e passa a ser usado para nos destruir internamente, né? Esse fenômeno está sendo muito bem descrito, as pessoas em alguns outros países do mundo já entenderam que é uma guerra e que o inimigo somos nós, a nação brasileira, porque é daqui que se expropria todos os recursos naturais, como o Pisolato falou, né? Levaram já o petróleo, mas não estão contentes, querem agora a água, enfim, querem nossa água, nosso ar, nosso sol, nossa vida, é isso que está em jogo.
E eu acho, Amanda, que você, pela posição em que se encontra como colunista do 247, tem tido a oportunidade, não só por isso, mas também pelo livro que você acabou de nos contar, que está prestes a lançar, de conhecer inúmeros outros casos. Então, eu queria que você falasse para as pessoas que estão nos assistindo, para que as pessoas percebam que o inimigo é todos aqueles que estão ao lado do povo. Pode ser uma menina igual a você, que é mais nova, estava falando aqui, mais nova do que a minha filha, ou o Pisolato, que esteve lá atrás lutando contra a fome, já está aqui com seus cabelos brancos, né? Conta para nós sobre esses outros casos com os quais você teve contato e o que te chamou a atenção nessas histórias todas que você tem ouvido por aí. Na verdade, o que acontece é o seguinte, eu, no primeiro momento, eu nem fui alvo. Eu acho que em todas essas histórias de lawfare tem racismo cultural também envolvido, né? Tem pessoas que vieram de algum local e ocuparam algum espaço que não é permitido também, porque a justiça, ela se acha muito diferente, eles acham que tem um sangue diferente das outras pessoas. Então, eles se utilizam de um poder que não é deles, o poder da instituição, e é uma correlação de forças tremenda, muito grande, para combater um cidadão, e aí eles decidem quem que eles vão atingir. Então, se eles vão atingir o Pisolato, qualquer pessoa que esteja ao redor do Pisolato resolver abrir a boca e ser contrário a eles, porque eles também não admitem ser contrariados, eles são vestidos de uma verdade absoluta, eles vão em busca dessas pessoas, e uma dessas pessoas fui eu. Por quê? Como eu falei para vocês, eu trabalhei num governo que não era não era brincadeira, não era uma maquete, eu vi todas essas ações acontecerem, eu participava de reuniões a madrugada inteira, nós trabalhávamos de domingo a domingo. Nós deixávamos de ficar com a nossa família para servir ao nosso Estado. Só foi possível fazer essa revolução por conta dessa dedicação de todas essas pessoas que foram exatamente presas, algo que são alvos de processo. Então, eu decidi, no primeiro momento, todo mundo fica muito anestesiado. Ora, você tem sua casa invadida, você é preso, você não fez nada para ser preso. O que é que a pessoa que passa por isso, toda a família e todo mundo que está ao redor pensa? Nossa, se aconteceu isso com ela, pode acontecer comigo. Então, você fica atormentado, você fica com medo, que você deixa as pessoas imóveis, as pessoas querem se afastar de você. As pessoas não querem mais nem lhe cruzar. E eu resolvi, isso tudo aconteceu em dezembro, e eu resolvi ali em meados de março, abril, começar a escrever, meio que um diário, eu escrevi até meio emocionada, e colocava nas redes sociais, fazendo um contraponto àquelas acusações absurdas que eu estava lendo. Fazendo um contraponto com dados, com fotos, com relatórios, e comecei a colocar isso na internet, e isso começou a meio que mobilizar a cidade, a gerar um contraponto que até então não tinha. Por quê? Porque os canais de TV, eles fecham com a justiça e te pintam de criminoso 24 horas por dia. Então, através das redes sociais, as pessoas começaram a ler aquilo que eu estava escrevendo e eu incomodei. Como eu incomodei, eu também fui denunciada, e na denúncia, a qual eu faço parte, não tem meu nome, meu CPF, não tem nada. Tem só diz Amanda, que é casada com o Ricardo Coutinho. Então, por isso, eu cometi um crime, eles dizem que eu recebi vantagens, mas até hoje não diz que vantagem foi essa, nem por onde eu recebi a vantagem. Eles pegaram um documento público, que é uma ata pública de uma reunião que eu participei, porque eu fazia parte de um conselho por força de lei, por conta da minha função de secretária de Finanças, eu não decidi nada que envolvesse dinheiro ou verba, nada disso, e aí com essa ata eles me denunciaram, porém, o principal da denúncia é que eu era esposa de Ricardo Coutinho, e que eu casei só em 2019 e trabalhei em 2018, então, enfim. Mas o que eu percebi com todas essas pessoas que eu entrevistei, foram várias pessoas, é sempre a mesma coisa, eles pintam o alvo. Então, eles escolhem o alvo e eles vão em busca daquele alvo. Só que como não existe um processo legal, como não existe provas, como não existe nada, eles vão criando. E as mentiras são absurdas. Eles fazem tudo como eles dizem mesmo. Qual é aquela palavra? Convicção. Eles fazem tudo por convicção. Eles assistem muitas séries no Netflix, eles assistem muito filme. E aí eles criam um filme para Pisolato. Eles criam um enredo de uma história para Pisolato. E ela precisa ser validada, ela precisa ser verdadeira. Então, se o Pisolato começa a resistir, eles atacam a esposa do Pisolato. Se a esposa dele começa a resistir, ele ataca a irmã, o sobrinho, o filho, quem estiver perto, porque a ideia deles é que você não tenha capacidade de resistir. Eu preciso dizer a vocês que no dia de hoje, acho que o 10º juiz se averbou suspeito
para julgar as causas da Operação Calvário. O 10º juiz se averbou suspeito. E o que é que a mídia da Paraíba faz? Elas dizem que tem algum problema em Ricardo. Ora, o problema é no réu ou em quem fez o processo? Se 10 juízes estão se averbando suspeitos de julgar um processo, você acha que o problema está com o réu ou está com quem elaborou o processo? Ou está com o Ministério Público que fez aquele processo daquela forma? E aí eu peguei uma matéria hoje, a matéria ouviu o nosso advogado e ouviu o chefe do Ministério Público. E aí ele disse que os juízes estão se averbando suspeito por conta da fala agressiva do réu. Por quê? Porque Ricardo se defende, como o Isolato está se defendendo aqui. O cara faz uma denúncia, te chama de formador de quadrilha, lavador de dinheiro, corrupto, tudo que existe. Ele pega todo o Código Penal e bota no teu colo. E quer que você fique calado? Quer que você não dê uma entrevista se defendendo? Então, por quê? Porque eles querem ser validados. Como o Pisolato falou, eles não querem enfrentar um tribunal, porque hoje o Pisolato estava em outra época, onde estava tudo contaminado. Hoje a gente já começa a ver uma mudança. Né? Hoje, depois da operação spoofing, das mensagens que foram vazadas, o STJ e o STF começam a mudar, então eles não têm mais essa unanimidade. No caso da Paraíba, eles querem ganhar no tapetão. Como é o tapetão? Eles querem prender as pessoas, até as pessoas delatarem, ameaçar a família das pessoas, as pessoas confessam qualquer crime que tenham feito ou que não tenham feito e acusam o próximo. Desta forma, eles estão validados. Né? Então, assim, isso é o que eu observo, Cleide, Sandra, Henrique, todo mundo que está aqui conosco, em todos os casos. É uma perseguição ferina, feroz contra as pessoas, com o intuito de validar a história que eles criam. E se a história fosse verdadeira, bastava um processo robusto de provas, com cadeia de custódia, e aquele réu seria condenado. Como não existe nada disso, precisa-se fazer uma perseguição em massa, precisa-se utilizar desse componente que é a mídia, que é uma grande culpada dessas perseguições, porque elas condenam as pessoas antecipadamente. A mídia, a grande mídia, condena as pessoas antecipadamente e depois da absolvição não sai uma linha. Não se gasta 30 segundos. Então, isso é um mal que tem que ser combatido no nosso país. Porque o lawfare com a classe política, ela acontece ali, a gente começa a ficar chocada a partir do presidente Lula. Mas com a classe política, ela acontecia antes e ainda acontece, e com todos os cidadãos acontece o tempo inteiro. Então, a gente tem que ficar ligado. Isso é uma causa que tem que ser combatida e tem que ser desmistificada, tem que ser falado. A injustiça praticada por parte do Judiciário do Ministério Público Brasileiro precisa ser denunciada e gritada por todo cidadão que não quer ter o perigo de um dia cair nessa, porque não são todas as pessoas que resistem e são muitas mortes. Eu perdi um filho, uma gestação com 5 meses, pari um filho perfeito, mas que faleceu, porque não tinha condições de sobreviver com 5 meses. Não tinha um problema de saúde. Eu fiz todos os exames antes, né, o pré-natal e depois. Tudo isso causado por uma denúncia atrás da outra, um oficial de justiça na sua porta a cada dia, 2, 3, 4, a mídia botando seu nome estampado, seu rosto, a sua família, todo dia no jornal, ação de toda monta, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Criminal, Improbidade Administrativa. Então, pega tudo que tiver na sua vida, levanta e joga tudo no ventilador, sem nada concreto, apenas com o intuito de lhe deixar financeiramente exausto, porque ninguém tem condições de pagar advogado para tudo isso, deixar sua moral baixa, seu psicológico afetado, sua saúde fragilizada e de toda a sua família. Então, isto é observado em todas as pessoas que eu entrevistei e que eu acompanho tratando desse assunto até hoje. É isso. A Amanda deu o resumo. É um comportamento criminoso, bandido, covarde, canalha. E eles usam isso, fazem isso em nome da justiça. É o que eu antes falei e chamei de Gestapo. Comigo, quando eles não podiam mais me atingir, eles foram por cima da Andréia. Um processo que a Itália mandou engavetar e apontou dezenas de erros, eles simplesmente
mudaram o meu nome, CPF, colocaram o nome da Andréia e condenaram. Olha que tipo de gente está no Poder Judiciário, gente. Olha que caráter tem essa gente, a serviço de quem está essa gente. Chamar de canalha esse tipo de pessoa que faz isso é elogiar. Isso é justiça? Isso é estar a serviço da justiça? Eles querem te asfixiar de todas as formas. Eles não têm limite, são pior do que a Camorra, que mata, inclusive, as crianças. E a Amanda acabou de dar um exemplo. Para quê? Para enfiar a goela abaixo a mentira, para que a gente não descubra a verdade. Bem que eu queria ter um Erdogan por aqui, que prendesse de vez 2.000 juízes e evitasse o golpe. Que não dá mais. Ou a gente pula a roleta e começa a enfrentar esses bandidos entreguistas, quinta coluna, ou eles terminam de vez com o nosso país, que é o que eles têm feito nos últimos anos. Ô, Amanda, o nosso projeto Lawfare Nunca Mais, do qual nós temos muita alegria de ter você na equipe, ele tem por objetivo impregnar, seduzir a sociedade e os movimentos sociais para entender e bancar essa luta contra o lawfare, né? Porque uma vez ou outra acontece alguma coisa contra esses caras, por exemplo, como essa notícia agora, que eles estão sendo condenados a pagar o dinheiro que usaram para farras diárias. Mas isso é muito pouco diante do mal e da destruição que eles causam na vida das pessoas atingidas pelo lawfare. Então, além de que as pessoas entendam isso, esse movimento que a gente espera se torne um movimento, seja capaz de apresentar à sociedade um projeto de lei que criminalize o lawfare como um crime hediondo e inafiançável, assim como a tortura é, né? Então, uma outra questão importante é que, além disso, também regularize a mídia, também regularize essa farra, né, do serviço judicial, que faz das leis o que quiser e todo mundo continua no seu lugar. E quando eles são afastados, eles de fato são premiados, porque se aposentam com todo o dinheiro que tinham ou deixam passar muito tempo os processos porque perde a validade. Enfim, a gente pretende não apenas falar disso, minha gente, mas dar uma alternativa para que as pessoas atingidas também sejam anistiadas todos esses males que têm sido causados por essas pessoas. Enfim, a gente gostaria muito que você deixasse aqui a sua contribuição, Amanda, sobre de como fortalecer essa luta, como enfrentar o lawfare de modo que a gente atinja esses objetivos, de ampliar a compreensão do que ele é como instrumento ilegal, injusto, né, distorsivo das leis contra pessoas comuns que lutam pela democracia no Brasil, tá? E, em seguida, o Henrique pode também colocar a sua posição, tá bom? Contigo, Amanda. Olha, Sandra, eu acredito que só existe uma forma de combater o lawfare, é através da fiscalização e da punição externa. Você viu a revolução que o Ministério Público fez quando o deputado Paulo Teixeira teve a iniciativa da PEC 5, né, que foi rejeitada por poucos votos. E não tinha nada demais naquela PEC. Apenas estava dando a possibilidade de membros da sociedade civil fazer parte do conselho do CNMP. Não era nenhuma grande revolução, né? Existe uma PEC tramitando no Congresso, que é a PEC Lênio Anastasia, que essa PEC ela é mais dura, nessa PEC tem punição, e essa PEC precisa ser apreciada pelos deputados e pelos nossos senadores, e ela precisa ser sancionada, tá? Porque só existe uma forma de combater o lawfare, é através da fiscalização externa, não a fiscalização do próprio Ministério Público. O Ministério Público e o Judiciário são órgãos corporativistas. Então, precisa... Ora, se um médico comete um erro, ele vai ser apurado pelo CRM, mas ele vai ser apurado na esfera criminal.
vai ser apurado na justiça comum, dependendo do tipo de erro, qualquer profissional. Eu sou contadora de profissão, se no exercício da minha profissão eu cometer um dolo, eu cometer um erro, eu cometer um crime, eu vou ser processada, existe um processo disciplinar dentro do meu conselho, mas existe algo fora. Né? Então, isso, hoje no judiciário não acontece isso. A gente está vendo, a gente viu aí o Dallagnol sendo condenado a pagar uma indenização, uma mixaria de uma indenização ao ex-presidente Lula, 70 mil, não fecha nem o buraco de um dente do mal que ele causou àquela família, e a todas as famílias do Brasil, porque tem muitas famílias, tem mais de 10 mil pessoas sofrendo com isso, que a gente não tem nem ideia, em várias instâncias, né, que trabalharam em várias instâncias do poder. E agora a gente vê essa punição do TCU por conta da farra, porque também se utiliza de um pseudo-combate à corrupção para que esses agentes tenham enriquecimento ilícito. Então, precisa ser fiscalizado e combatido de forma séria e por agentes externos, como acontece com qualquer cidadão. Ninguém pode sair aí acusando à torta e à direita as pessoas sem responsabilidade, culpando as pessoas, mandando isso imediatamente para a mídia. A mídia, por sua vez, vincula sem dar o direito ao contraditório, condena a pessoa mediaticamente, acaba com a reputação de pessoas públicas, de políticos, de agentes políticos que trabalham também com as suas imagens, e fica por isso mesmo, não acontece nada. Então, na minha opinião, a fiscalização externa e a punição, porque eu duvido, Pisolato, que se tivesse uma fiscalização externa e a punição, o procurador, o juiz que condenasse sem a devida, sem as provas, sem o processo, sem o trâmite legal, sem tudo acontecer da forma correta. Então, na minha opinião, é isso que tem que acontecer nesse país imediatamente. Concordo com a Amanda, em gênero, número e grau. Acrescentaria duas coisas. Além do controle externo, da punição, a responsabilidade civil, eles têm que pagar do bolso pelos erros que cometeram, como você paga como contadora, como eu pago como arquiteto, como médico paga, e o resgate das vítimas. Porque, senão, esse povo que teve a vida arrasada, as famílias que foram destruídas, nós vamos fazer o quê? Cara de paisagem? Vamos fazer como se fez com os torturadores? Porque o que esse pessoal está fazendo é tortura. Eles estão usando as ferramentas, o Estado, para torturar pessoas, famílias, em nome da lei. Isso não pode mais acontecer. Eles têm que ser punidos como se torturadores fossem. E a lei tem que impedir, já na partida. Não podemos mais ficar refém de um sistema oligárquico, classista, que se formou numa casta e que saqueia e entrega o país. Então, controle externo, punição e, acima de tudo, o resgate das vítimas com a indenização dos males que eles fizeram. Para que a gente não volte a acontecer o que aconteceu com os torturadores que foram promovidos a marechais. A história não permite mais que a gente cometa esse erro e venha a ter essa vergonha. É isso, Pisolato e Amanda. Eu acho que vocês estão dando o caminho correto e, inclusive, as pessoas que estão aqui conosco, nos assistindo e comentando no chat, também dão suas contribuições, né? Vejo que são contribuições importantes, porque só o fato de já estarem aqui, de ampliarem o debate a respeito desse tema, já é um grande passo dado. Vai ampliando a compreensão, como a Sandra anteriormente disse. Queria agradecer, então, a Ivete Caribé, que é defensora dos direitos humanos e que está integrando também esse movimento que a gente está começando agora, chamado Lofer Nunca Mais, a Gisele Marte, ao Peterson, ao Tafarel, ao Paulo Roberto, ao Givaber Arruda, ao Samuel Félix, e ao Fernando, à Júlia, ao Elias Rassi, né, que a Amanda, inclusive, já havia dito que estava aqui.
O Tafarel fez uma observação muito importante sobre a questão da necessidade e importância de revisar as leis que foram feitas no Brasil de 2003 para cá. Quando a gente percebe a coincidência desses casos todos que passaram pelos mesmos métodos, isso não acontece por acaso. São alterações na legislação brasileira que foram feitas por ordem dos Estados Unidos, usando a OCDE. Tanto os Estados Unidos desenhou uma legislação em seu país para poder estender a jurisdição dele a todos os povos no planeta Terra, qualquer um que sequer use um Gmail ou um e-mail que seja de propriedade americana está sujeito à jurisdição dos Estados Unidos. Pessoas são presas passando por aquele país simplesmente, em função disso, se persegue uma empresa, se destrói uma empresa, como é o caso da Alstom na França. O servidor, o funcionário da Alstom, passando pelos Estados Unidos, foi preso, acusado, por conta de uma lei que existe lá, uma lei que autoriza que a legislação dele, que o país deles julgue e condene um cidadão francês, com o objetivo de enfraquecer a empresa e entregar para quem? Para a empresa americana. Os brasileiros precisam perceber, assim como o Tafarel está percebendo, que essas leis não nos servem mais, elas precisam ser revogadas. Além disso, a gente precisa realmente fazer uma lei que criminalize esse tipo, que tipifique o lawfare como um crime e que conceda uma punição à altura e que seja capaz de, do outro lado, impedir que eles continuem aí lutando a guerra em prol dos Estados Unidos e contra os nossos interesses. É o que a Ivete falou, delegados e pessoas da polícia e membros do Ministério Público Federal foram bem treinados para destruir a economia dos países, para apoderarem de seus recursos naturais. Tem que parar esse negócio de mandar a gente ser treinada nos Estados Unidos ou aceitar a cooperação deles aqui. Atualmente essa cooperação existe porque existe um marco legal regulatório que permite esse tipo de coisa. Vamos tratar de mudar essa legislação. Bom, os comentários com relação ao que as pessoas estão dizendo, eu estou vendo aqui que o Gilvaber Arruda, né, que é nosso parceiro, nos retransmite toda terça-feira, está aqui comentando até os comentários que outras pessoas estão fazendo. Tafarel, muito obrigada por seus comentários. Rogério de Biasi, que estava lá assistindo uma tentativa de cassação desse deputado que nos envergonhou a todos, né? Obrigada a todo mundo, obrigada Amanda, Sandra, Pisolato. Passo a palavra para a Sandra, então. Pois é, eu gostaria de ler a mensagem que o Tafarel coloca aqui, porque a gente tem muita luta pela frente, eu acho que representa também isso. Ele diz: eu e centenas de políticos do campo popular estamos fora das eleições por uma condenação de um crime que não cometemos. Enquanto isso, Cunha e Queiroz serão candidatos. É exatamente desse Brasil que a gente fala, é esse cinismo que a gente denuncia, e as leis que existem para punir Tafarel, que é inocente, não servem para punir Queiroz, que nós sabemos, há muitos indícios de que não é inocente, e, portanto, tem processo também, e, portanto, não pode se candidatar se for por essa régua, né? Então, assim, a gente chega ao fim desse programa, pedindo que vocês que estão aqui com a gente divulguem essa live, conversem com as pessoas da sua família sobre a importância de tratar desse tema, que parece que é uma coisa que está do outro lado da rua, mas não, está dentro da sua casa e tem a ver com o preço do feijão, do gás e da energia elétrica que você paga, porque tudo isso que estão fazendo com a gente existe para acabar, para impedir que esse país seja um país democrático e seja um país para você e para mim, para os seus filhos, para os seus netos e para as suas vizinhas. Um país onde a gente possa ter o orgulho de ser brasileira, onde possamos viver com dignidade, com educação de qualidade, com justiça de verdade, com moradia, com mobilidade suficiente, com salário digno, com capacidade de poder ser feliz do jeito que a gente quiser. Então, a gente agradece muito a participação de vocês em mais esse programa. Convidamos vocês para o próximo programa, onde nós teremos aqui o companheiro Elias Rassi, de Goiás, companheiro que está sofrendo lawfare há mais de 10 anos, que tem mais de 1.400 procedimentos judiciais contra ele, dentre eles mais de 1.200 processos. Enfim, ele vai estar aqui contando para a gente a sua história, tá? No próximo dia, de 26 a 30 desse mês, acontecerá o Fórum Social Mundial, né,
cujo tema é Justiça e Democracia. Nesse evento será lançado o projeto Lawfare Nunca Mais, e que a gente espera no próximo programa dar maiores detalhes para vocês sobre data e horário e sobre a composição da mesa de lançamento do projeto, que pretende, como eu já disse, ser um movimento Lawfare Nunca Mais. Em outras palavras, um movimento para impedir que o judiciário continue sendo instrumento político contra quem faz o Brasil ser um país soberano de verdade. Que parem de usar as leis contra o seu povo, contra as pessoas que defendem o país e voltem à sua função de guardiões da Constituição e de executores das leis que foram estabelecidas nela e nas leis que daí da Constituição surgiram. Portanto, a gente continua na luta, pedindo que vocês continuem ajudando e doando para a realização do documentário O Caso Pisolato, por uma questão de justiça, realizado pelo Silvio Tendler, um companheiro conhecido internacionalmente, que tomou para si também essa luta. Também podem comprar online o livro Verdades Incômodas, que trata da história do Pisolato, lembrando que a história do Pisolato se repete na Amanda, se repete no Ricardo Coutinho, se repete no companheiro Elias Rassi, no companheiro Luiz Sabanai, na companheira Amanda, na companheira Márcia Lucena, na companheira Márcia Tiburi, que está fora do Brasil, enfim, em mais de 2.000 pessoas espalhadas pelo Brasil e fora dele, porque precisaram se retirar de lá. A gente agradece muito a vocês, porque o apoio a esses documentos e a outros livros, como o da Amanda e outros que estão saindo no mercado sobre as suas histórias, fortalece a nossa luta, desmonta a farsa da mídia golpista que, através do Mensalão, inaugurou toda a desgraça que nós vivemos hoje, que tentou destruir o PT e a nós, militantes, mas não conseguiram. E irão conseguir, se a gente não se unir, eleger Lula presidente e acompanhar esse governo para ajudá-lo a coordenar a reconstrução do nosso Brasil. Boa noite para vocês. Até a próxima terça-feira, às 17 horas. Grande beijo. Obrigada, Amanda. Obrigada, Henrique. Obrigada, Andréa. E obrigada, Cleide. Boa noite, gente.